Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro do Boia Música e Ciência, chamado Boia Entrevista. Nesse quadro, nós iremos entrevistar diversas pessoas sobre os mais variados assuntos. E hoje, nós estamos aqui na Universidade Federal de Pelotas para entrevistar o professor Cássio, que teve uma experiência super legal e vai compartilhar um pouco com a gente do que ele viveu lá nos Estados Unidos. Vem com a gente. E um cavalo na espora, um chimarrão bem cevado, uma mala na garupa, saímos troteando o tempo, cevamos no upa-upa. Então, estamos aqui agora com o professor Cássio para gravar o primeiro episódio do Boia Entrevista. Professor, seja bem-vindo. A gente fica muito feliz de receber o senhor, na verdade, o senhor nos receber, né? Porque a gente que invadiu aqui a sala dele. Então, a gente gostaria de pedir primeiro para o senhor se apresentar, falar um pouco da sua trajetória aqui na faculdade, como que foi até aqui. Tá bem. Então, eu que agradeço a visita então de vocês. É sempre muito bom conversar não só com o pessoal daqui de dentro da universidade, como pessoas de fora da universidade que acompanham o nosso trabalho aqui, que eu acredito que seja uma dos objetivos desse projeto. Então, é um grande prazer, uma grande honra iniciar esse trabalho e conversar com vocês aqui. Me apresentando rapidamente, eu sou médico veterinário formado aqui pela Universidade Federal de Pelotas. Eu, durante a faculdade, comecei como muitos de vocês aqui que trabalham conosco, nas nossas equipes. Comecei trabalhando com iniciação científica, me apaixonando muito pela questão de pesquisa. Então, lá no final da faculdade, ingressei no mestrado, fiz doutorado aqui no departamento de zootecnia e no final, no doutorado, parte do doutorado eu tive a minha primeira experiência internacional, que foi para os Estados Unidos. Regressando de lá, só fazendo um link com o NUPEC, acompanhei a criação do NUPEC desde o início, mas tanto quanto de longe, porque meus colegas participavam, mas eu durante a faculdade não. Mas lá depois, quando eu voltei dos Estados Unidos, na verdade, conversei com o professor Márcio, na época ainda tinha o professor Duda, era pós-doutor, junto com outros colegas, e ingressei assim que eu voltei de lá, e aí foi meu início, isso aí já faz 13 anos. Aí, depois daquilo ali, surgiram várias oportunidades, foi um momento muito legal na minha carreira, porque até então eu trabalhava só com bovinos de corte, foi o primeiro, eu tive que começar a trabalhar, entender bovinos de leite. E depois, um ano e meio depois, eu ingressei aqui como professor, aí já faz 12 anos, completando 12 anos este ano. Na zootecnia? Aqui na zootecnia, que eu estou até hoje, né, sendo professor dos cursos de veterinária, zootecnia e agronomia. Então acho que, no geral, é isso. Pouca coisa, né, gente? Parece assim, a gente fala em minutos, mas uma baita trajetória aí. Então, por isso a gente fica muito feliz. E recentemente o senhor teve uma outra oportunidade, né, nos Estados Unidos. E é sobre isso, mais ou menos, que a gente gostaria de conversar. E fizemos algumas perguntas que algumas pessoas mandaram, né? Então, vamos lá à primeira pergunta. Vamos ficar bem à vontade, chimarrãozinho, uma cuca, né? Os nossos telespectadores vão estar só, de novo, sentindo assim, um gostinho virtual. Então, vamos lá. Como foi o processo de adaptação ao ambiente de trabalho lá nos Estados Unidos? Houve alguma diferença cultural ou metodológica que impactou a sua ambientação no trabalho? Tá, eu vou responder, se eu não esquecer alguma coisa, me lembro. Tá bem. Assim, isso é um projeto grande da nossa universidade aqui e que tinha outros projetos relacionados. E eu coordenei um deles dentro do CapSprint, que financiou todas essas ações. Então, eu até era para ter ido em 2020, 2021, mas por conta da pandemia houve atraso e acabei indo só no ano passado, fiquei um ano lá. Bom, a adaptação lá, apesar de eu ter já morado nos Estados Unidos em outro momento, foi uma região totalmente diferente. No doutorado eu fui uma região que era na montanha, um inverno rigoroso, temperaturas baixíssimas, e agora eu fui uma região subtropical, que é no estado da Flórida, que é quente, muito semelhante ao relevo ao nosso. Então posso dizer que dessa vez foi muito fácil se adaptar, até porque um clima bom a gente se adapta muito mais fácil, é muito mais favorável. E também, como não foi uma ação isolada, a gente já tinha contato com eles
um egresso nosso já estava fazendo doutorado lá. Então eu fui recebido muito bem, tem bastante brasileiros que trabalham na Universidade da Flórida, então a adaptação foi muito fácil. O que mais? Inovações. Se tinha alguma diferença ali cultural também, metodológica, diferente do que a gente está acostumado aqui. Tá. Não tem tanta diferença, isso é uma coisa surpreendente, até falando para eles sobre o nosso sistema de produção, a nossa realidade daqui até chama atenção que é muito semelhante, né? Então eles também, tanto quem chega lá e vê como a coisa funciona lá, quanto eles vendo como nós trabalhamos aqui, é muito similar. Sobre metodologias, uma grande coisa que eu achei que foi diferente, e é um pouco, eu até acho legal, enfim, cada um faz do seu jeito, é que lá tudo é muito compartimentalizado, assim, o produtor é muito especializado, então um produtor que produz bovinos de corte só vai produzir bovinos de corte e muito específico, lá por exemplo ele só faz cria, então ele não trabalha com recria e terminação. Então isso eu achei legal, ponto favorável até para algumas coisas que a gente faz lá em termos de inovações e aplicação de alguns manejos. Então isso é uma coisa interessante que eu já posso ressaltar. O que mais? Tem mais algum? Acho que é no 3? Não, da primeira pergunta era isso. Ótimo. Vamos lá para o segundo ponto. Durante a sua estadia lá nos Estados Unidos, quais foram as principais diferenças que você observou nas práticas, né? Engloba um pouquinho do que o senhor falou antes, em comparação, nas práticas de pecuária em comparação aqui do Brasil. Tá, então como eu estava falando lá, nesse estado, como a maioria dos estados do sul, sudeste dos Estados Unidos, eles são muito especializados em cria, então eles produzem terneiro, bezerro, enfim. Isso é diferente da gente, e eles mandam, assim que eles desmamam, todos os animais ou para a região ali do Texas, Oklahoma, Novo México, onde eles têm os confinamentos, ou nos estados que eles ficam na volta do cinturão de milho, ou Corn Belt que eles chamam, que eles produzem milho e soja, então fica muito próximo de onde eles produzem os alimentos. Então isso é uma coisa que eu destaco, e aí é muito, como eu tinha falado antes, é muito específico. Quando chega a época de desmame, eles têm práticas específicas que a gente não tem muito aqui, que é o controle de doenças respiratórias, por exemplo, porque eles estão desmamando os terneiros, eles vão passar por um processo desafiador, de mudança total na vida deles. Muitas vezes vão enfrentar, no mesmo dia, eles estão sendo desmamados numa viagem de quase um dia, via terrestre, chegam, já é um confinamento, então eles precisam muito disso, de desenvolver práticas que melhorem questões de imunidade, de saúde dos animais para responder melhor protocolos vacinais, porque chegando lá, se o animal é acometido, ou ele vai gerar prejuízo pro confinamento e eventualmente até perdas muito grandes, né? Então isso é um fator bem interessante ressaltar. Eles são bem especializados. São, e aí nessa questão, como eles são muito especializados, eles trabalham muito bem em questões de manejo nutricional, então os resultados que eles têm lá, embora, que nem eu falei na primeira pergunta, sejam muito parecidos com o clima, relevo, que nem aqui, as raças que eles trabalham e tudo mais, eles têm resultados bem superiores. Então a média, por exemplo, de taxa de natalidade deles é em torno de 80%, 85%, porque quando não é o verão, que tem as pastagens deles, eles produzem durante o inverno suplementos ou eles armazenam forragem, então eles trabalham muito bem isso. Então é uma coisa, como é muito especializado, eles são muito focados, eles trabalham em cima exatamente daquilo, não tem grandes interferências que nem nós às vezes trabalha com pecuária e está sendo tem competição por terra e recursos com a agricultura. Lá aparentemente eles não têm isso. Eles têm outras questões, às vezes eles são pressionados por outras questões climáticas. A Flórida é um estado que todo mundo conhece que todos os anos é afetado por furacão, então na época de furacão, que é essa época que a gente está vivendo agora, de junho a novembro, eles tentam reduzir o mínimo as necessidades, manejos e tudo mais, por conta, pode dar algum problema e ter grandes prejuízos. E também, que nós não sofremos tanto aqui, eles têm até problemas com especulação imobiliária, então às vezes onde tu tem uma fazenda, querem fazer um condomínio. E a Flórida é um dos estados que mais cresce nos Estados Unidos, então é um pouquinho diferente daqui, mas na pecuária eles são muito especializados e é bem interessante o uso da tecnologia por eles.
E tu comentou, essa pergunta até fui ver, mas não tá aqui. Mas agora eu fiquei curiosa. Tu comentou lá que o produtor ele é bem técnico, assim, né? Conhece bastante. E aí, como que é o trabalho do veterinário lá, do zootecnista, assim, eles... como que eles trabalham? No geral, não tem tanta diferença quanto aqui. A veterinária, como vocês ouvem falar mesmo, é uma profissão diferente da nossa profissão aqui. Lá eles são 50 estados, nos Estados Unidos eles não têm 50 faculdades, não tem uma por estado. Raros estados têm mais de uma, ou uma até. Então nós temos mais de 500 universidades por ano. A veterinária, são 30 e poucos cursos, se eu não me engano, e ele é uma graduação que tu vai fazer depois de ter feito uma, né? Então quase uma pós-graduação. Geralmente quem tem interesse faz uma zootecnia, biologia, algo assim, aí faz a veterinária. Então o veterinário, o papel dele é muito mais restrito à questão de saúde mesmo, uma cirurgia, um atendimento muito específico. E às vezes ele atende uma região muito grande, como às vezes a gente até vê em alguns programas de televisão, né, que o veterinário faz, aí atende de tudo, né, desde o papagaio, a vaca, é bem especializado. E o zootecnista, sim, o zootecnista trabalha muito parecido com o zootecnista aqui, trabalha muitas vezes vinculado a empresas, através de questões, empresas de nutrição, empresas até de saúde que eles têm, e reprodução, que eles têm essa abertura. Então, e aí faz assessoria para algumas propriedades. São raras as propriedades que têm um profissional tão qualificado como sendo gestor, e nisso entra a universidade. Lá, isso foi uma coisa que na primeira vez que eu fui eu não tive tanta visão quanto a isso, e dessa vez eu tive, achei bem interessante. Todos os estados têm pelo menos uma universidade que ela é a responsável pelo ensino, como aqui, pesquisa em extensão bem aplicada, então diretamente com o produtor. Fazendo uma comparação bem simples, é como se não tivesse a Embrapa e a Emater e tivesse tudo dentro da universidade, ela faz todo o processo. E aí fica bem próximo do produtor. Então, o professor por exemplo, que eu trabalhava lá, ele estava lá fazendo um experimento de altíssimo nível, muito bem controlado, aquela coisa toda na área de pesquisa, mas ao mesmo tempo atende um produtor que tem meia dúzia de vacas e quer saber o que ele faz, que tipo de dieta, e ele tem que atender, responder pelo menos aquela pergunta. E o produtor, ele é muito qualificado, o produtor, muitas das pesquisas quem banca é o produtor, que eles têm uma associação dos produtores, reúne recursos financeiros e todo ano injeta esse dinheiro para fazer pesquisas. Então isso é muito legal, assim. E o produtor obviamente não quer saber a pesquisa ser uma pesquisa muito básica, que está avaliando gene e tal, ele quer saber se está resolvendo um problema dele. Então muitas vezes o professor, o pesquisador faz a pesquisa para responder questões bem científicas, bem específicas, mas que gera respostas para o produtor e é cobrado por isso. Então isso é uma coisa bem legal. É um interesse mútuo ali, né? Porque a faculdade se beneficia, a universidade se beneficia e o produtor também. Claro. Interessante. E aí tem mais prática para os alunos, né? A gente ficar mais próximo, assim. Os alunos, eles se beneficiam disso também. O currículo de lá é difícil de comparar com o currículo daqui. O veterinário, então, totalmente diferente. Mas zootecnia, que é o Animal Science lá, também um pouquinho diferente. Nesse momento, na primeira vez que eu fui morar nos Estados Unidos, aí sim, eu tive mais contato com os estudantes, não tanto nessa vez. E aí dá pra ver que eles são um pouco diferentes dos nossos. Aí até eu acho que é um ponto positivo para nós. Que o nosso estudante da graduação ele é muito mais vinculado, corre atrás, não só as disciplinas. Lá eles são bem diretos, assim, eles fazem as disciplinas, buscam a nota deles e mais ou menos isso. Nós aqui, como vocês, enfim, buscam outras alternativas de formação e tudo mais, que eu acho bem legal. Perfeito. Vamos então à nossa terceira pergunta. Você teve contato com alguma tecnologia ou algum método inovador que ainda não é amplamente utilizado aqui no Brasil? E se sim, como que você acredita que essa inovação pode ser adaptada e implementada aqui? Tá. Bom, eu trabalhei num centro de pesquisa, numa estação experimental. Então, a maioria o que eu posso destacar são coisas que são experimentais. Eles estão trabalhando lá, né? Por exemplo, e aí são questões bem relacionadas, que nem eu estava dizendo antes, ao sistema deles de produção. Vou citar
eles estavam testando o que eles chamam de invisible fences, que seriam cercas invisíveis, que as vacas ficavam com um colar parecido com esse de monitoramento de comportamento, e tem uma antena na fazenda, e eles determinam por GPS onde é que as vacas podem ir ou não. E aí é o seguinte, no primeiro, claro que isso leva um tempinho de adaptação. Nos primeiros dias onde elas estão passando, onde não é para elas irem, elas escutam um sinal sonoro dessa coleira. Tem 2 ou 3 tipos de sinal sonoro, e no último elas recebem um choque, uma descarga elétrica, como se fosse uma cerca elétrica. Mas em seguida elas aprendem. Então tu determina onde é que elas podem ir ou não, até porque no inverno lá na Flórida, todas as fazendas lá, como aqui até, tem uma área de preservação ambiental, uma floresta, vamos dizer assim. Mas no inverno cai muito a produção forrageira dos campos, então o produtor tende a deixar essas vacas na floresta, no mato desse, assim. Então é interessante que aí tu pode determinar, porque não tem cerca, determinar onde as vacas vão ou não com esses colares. E isso é uma fonte de renda para o produtor, porque também, além de ser preservação, essas florestas eles também alugam para caçador. Então, em determinadas épocas do ano, eles cedem aquela área para as pessoas irem lá fazer as caças, enfim. Então isso agora que está saindo os resultados, eu nem sei. Eu estava no dia a dia ali, acompanhando de longe, porque eu nem era um projeto relacionado com o professor que eu estava trabalhando, com outro, que era parceiro, eu ajudei em umas coletas, vi o processo, achei bem interessante. Então essa eu destaco. E as demais, que aí sim eu estava trabalhando diretamente como tecnologia, eram algumas tecnologias buscando, como lá é quente aí, embora seja parecido com aqui, é bem quente no verão mesmo, hoje em dia, lá tem temperaturas em torno de quase 40 graus, muito úmido, os animais sentem muito isso, então se estuda bastante possibilidades de manejo, possibilidades de suplementos que reduzam isso. E aí tem desde lá do início que se trabalhava com gordura protegida, minerais. Agora eu acompanhei recentemente trabalho com probióticos para ver se tem alguma interferência nisso. Lá também, que é outra coisa que vem a calhar, eles trabalham muito com a questão durante a suplementação pré-parto, e aí a questão de programação fetal relacionada a isso. Então eles estão um pouquinho à frente da gente, porque como essa parte reprodutiva das vacas lá já é algo que eles têm bons resultados, na parte do desempenho, eles já estão no desempenho dos terneiros depois, quando nascem, no resto da vida, acompanhando isso. Então acho que eventualmente isso aí vai chegar pra gente também, mas eles estão um pouquinho na frente da gente nesse sentido. Bom, então a última pergunta é se você teve a chance de colaborar com profissionais ou pesquisadores de outros países além dos Estados Unidos e como essas interações, né, se houveram, elas influenciaram a sua visão sobre a pecuária global. Olha, pesquisadores diretamente assim é difícil, porque lá nesse centro que eu estava trabalhando são 5 professores, 5 pesquisadores, 3 brasileiros. E aí esses 3 trabalham meio juntos, isso aí eu posso dizer que a gente interagiu. Então, não são americanos, são brasileiros, mas enfim. Os outros 2, um é do Irã, se eu não me engano, e o outro é americano. Só que esse outro, 2 são americanos, desculpa. Um é o diretor do centro, que ele trabalha com plantas daninhas de forragem, e o último, que é americano, trabalha com vida selvagem. Então, esse aí. Mas o legal é que o centro recebe muita gente de fora. Aí tinha um jamaicano, tinha outro iraniano. O que menos tem lá, na realidade, é americano. Né? Muitos brasileiros, por causa dos professores. Então, tem essa perspectiva nesse sentido, assim, mais de... a gente vai fazendo contatos, os próprios estudantes vão se encontrando. Isso é uma coisa, que essa pergunta é bem legal, porque eu acho que é muito importante na nossa carreira, seja ela qual for, todas essas experiências, quando a gente conhece alguém no trabalho, enfim, até em congresso, muitas vezes, buscar essa rede de contatos, porque amanhã depois é uma porta para outras pessoas, ou para outros trabalhos, projetos. Então é bem importante isso, e obviamente, se for, quanto mais abrangente for, melhor para todos nós, né? Perfeito, então finalizamos as nossas perguntas. Queremos agradecer mais uma vez. É verdade, nem a
diretora de gravações aqui, né, tá solicitando que a gente... Mas também numa tarde de inverno, nada melhor, né? É verdade. Um mate, uma cuca. E o mate, uma cuca, é verdade, porque fica à vontade. Tá, A gente vai deixar aqui pro senhor também. Nossa, que vai bom, ficar coisa o boa. mimo. Ai, ainda de goiabada, que é a minha favorita. Eu gosto muito de goiabada. Então eu queria agradecer a vocês mais uma vez. Eu acho que é sempre muito bom, como eu iniciei, trocar experiências, conversar, contar algumas novidades. Como o professor sempre é legal, que um bom professor tem que gostar de contar histórias, de ter essas experiências, sejam elas quais forem, e dividir com os alunos. E acho que cada vez mais esse é o caminho para nós, não só na aula, mas dividindo experiências em qualquer meio de comunicação. Então acho que é importante e eu agradeço essa oportunidade e o interesse de vocês. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu o nosso episódio e fiquem de olho nas nossas redes sociais para os próximos que virão. Tchau!